Oi pessoal, aqui é a Maíra e esse é o Maqui Fala das leituras de fevereiro. Demorei pra fazer o vídeo porque esse vídeo demora mesmo pra fazer, então enfim. Mas agora vai dar bom. Gente, em fevereiro eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tudo bem que a gente teve aqui 2 quadrinhos, mas mesmo assim é bastante coisa, tá? Vamos começar logo que a gente tem bastante coisa pra falar, né? Eu vou hoje fazer uma maquiagem com esse treco aqui. Não sei se vai dar pra ver aí. Tá focando. O negócio é que a ideia dele é que ele mude de cor conforme você vai, tipo, mexendo o olho, tá? Tô há tempo querendo uma sombra dessas multichrome, mas eu só achei esse aqui que ele é tipo isso, tá? Não é um pigmento, assim, ele é uns floquinhos e tal. E aí eu vou usar as minhas 2 paletinhas da Colourpop, a Blue Moon e a I Like You A Lot, pra fazer, enfim, a sombra. Bom, o primeiro que eu li, na verdade, foi um livro que eu terminei de ler em fevereiro. Não dá nem pra dizer que eu li ele em fevereiro, porque eu acho que faltava menos da metade dele pra ler. Ele é um livro curto, que é o Clap on Your Land, da Elizabeth Acevedo. Eu tava lendo esse livro desde o ano passado, ó, até olhar aqui minha planilha da Bruna. Eu comecei a ler ele em novembro do ano passado, mas como eu já contei aqui e tal, ele é um livro que ele fala bastante sobre luto, assim, e eu não tava conseguindo lidar muito bem com isso na época. Então eu tentei ler ele algumas vezes, eu comecei a ler, aí eu parei, aí eu li mais um pouco, parei, aí agora eu li, chorei horrores, mas assim, é maravilhoso, muito lindo. Diferente do With the Fire on High, esse aqui, a Elizabeth Acevedo voltou pra poesia, né? Ai, eu tô com o olho meio zoado, então ele tá cheio de bolinha, meio uma reação alérgica. Tudo bem, talvez não fique perfeito, mas é isso, é o olho que eu tenho hoje. E eu achei que ela escreve bem das 2 formas, não preciso ter nem o que falar. Mas esse livro, assim como Poeta X, então ele é todo em verso e ela vai contando, enfim, a história dessas 2 irmãs que, por conta do acidente de avião, descobrem que são irmãos porque o pai delas morreu nesse acidente de avião. E uma das irmãs morava na República Dominicana e a outra morava nos Estados Unidos. Então o pai ficava viajando de avião pra visitar e tal, e elas não sabiam que a outra existia. E aí o avião do pai cai e aí todas elas finalmente descobrem da existência da outra. E ele é um livro muito bonito, assim, tanto na parte pra falar sobre a questão das irmãs, né, tipo, elas entenderem o que é ser irmã uma da outra, né, de uma pessoa que elas nem conhecem, mas talvez seja a outra pessoa que vai entender a dor que ela sente. Então é muito bonito, assim, em vários momentos, é muito emocionante e a escrita, como sempre, maravilhosa. E agora eu não tenho mais livros da Elizabeth Acevedo pra ler. Esse que é o problema de ficar em dia, entendeu? Que aí acaba e você não tem mais nada pra ler dela. Como é que eu faço? Não sei. Minha próxima leitura foi O Impulso, da... agora não vou lembrar o nome da autora. E esse livro, eu li ele pro Wine e a gente foi discutir, né? Então ele é história de uma mulher que teve uma relação muito difícil com a própria mãe e, por sua vez, a mãe teve uma relação difícil com a avó e ela também tem uma relação muito difícil com a filha. Só que não é só porque ela tem um trauma, mas porque ela acha que a filha dela é um psicopata. Então a gente vai acompanhando essa história dessa mulher que, pelo que a gente entendeu, se separou do marido e ela vai contando, então, relatando, né, o início do relacionamento deles, e aí depois a gravidez, aí os desafios, etc. E aí os primeiros anos da criança, os problemas que ela começa a ver, não sei o que. Então, assim, ele é muito sobre maternidade, principalmente porque ele vai falar, então, dessas 3 mulheres que tiveram questões muito difíceis com maternidade, por motivos diferentes. Mas ele também tem uma coisa bem de, sei lá, quase de suspense, assim, sabe? Da gente ficar tenso, querendo saber qual vai ser a próxima coisa terrível que vai acontecer, sabe? Meio que assim, com medo que aconteça uma coisa terrível, assim. Lembrou muito Precisamos Falar sobre Kevin, e a gente discute isso bastante no podcast. O episódio não saiu ainda, ele vai sair só agora no fim de março. Mas se vocês quiserem saber mais, enfim, ver a nossa discussão, não esqueçam de ouvir lá o Wine About It. Eu também não quero, sei lá, dar muito spoiler, assim, sobre tanto a nossa opinião sobre a história, quanto... Porque, assim, ao mesmo tempo que ele não me surpreendeu,
Eu fiquei surpresa dele ir por esse caminho não surpreendente, sabe? Então, assim, mas muito porque eu já tinha essa referência, já tinha referências anteriores, assim. Então, lá vai que a pessoa não tem a mesma referência que eu e ela é surpreendida, sabe? Bom, acho que deu de rosa, né? E eu acho que eu vou dar mais uma reforçada aqui no coisinho. Não vou nem fazer cut crease nem nada, só pra dar um... Bom, aí depois disso eu li o conto da Rebeca de Arruda, O Tudo Que Pode Dar Errado. É um conto de fantasia. Tem a história de uma menina que ela é caçadora de vampiros lá no Recife. Meio que os planos dela como de ser uma caçadora não deram muito certo, porque ela acaba sendo a pessoa do atendimento, tipo, saque, sabe? Então ela tem que, tipo, se tem um acontecimento, assim, um ataque de alguma coisa, ela que vai direcionar as equipes que vão lidar com isso. Eu achei ótimo, é muito engraçado. E aí um dia ela conhece uma vampira, elas passam a ser vizinhas e ela fica a princípio pensando que, se eu delatar ela pro departamento no momento certo, eu com certeza vou ser promovida. Então ela fica esperando o momento certo pra denunciar a menina vampira, enquanto as duas descobrem que tá tendo meio que uma gangue sinistra aí de vampiros chegando na cidade. Não vou contar muito mais porque é um conto, né? Então não quero estragar a experiência de vocês. Mas eu me diverti bastante fazendo a leitura. Achei bem legal. Então leiam vocês também. Isso é mais, né? Que deixa muito na pálpebra. O pincel é que ele é meio grandão, então não dá pra ter muito controle. E minha pálpebra tá muito zoada, minha pele. Bom, aí depois eu fui convidada pelo pessoal do Garotas Geeks pra ler os 2 volumes de... Como é que é o nome? É a nova quadrinho da Mulher Maravilha, que tem a Yara Flor, né? E a gente viu que o pessoal tava todo feliz, empolgado e... Ai, nossa, temos uma Mulher Maravilha indígena, não sei o quê. E assim, quando eu fiquei sabendo, ingenuamente, eu fiquei muito feliz também porque, se vocês sabem, mas a Mulher Maravilha é a minha heroína favorita, assim, há muitos, muitos anos. Até a tiarinha da Mulher Maravilha eu tenho aqui. Sempre gostei muito da personagem e, pô, ter uma Mulher Maravilha indígena pra mim seria incrível, sabe? Eu acho que é tudo que eu sempre quis. Mas aí você vê que foi feito que nem a bunda deles, né? Porque assim, você vai ler, tem um monte de coisa que não faz sentido nenhum, assim, sabe? Pra povos indígenas. Ai, aí uma bagunça de encantados e a própria figura, né, da personagem. E aí, claro, uma das personagens lá, eles pegaram a cara de uma mulher indígena real, que é a Vena Tipuna, e desenharam em cima, fizeram essa outra personagem aí. Com certeza não pediram autorização da Vena, tipo, com certeza não pediu autorização dela pra fazer isso. E foda-se, assim, sabe? É mais uma coisa muito colonizadora, né? Porque o que mais se fez foi usar os rostos e corpos indígenas pra enfeite. E aí, o que eles fazem? Fazem exatamente isso, assim, sabe? Que é pegar a imagem de uma mulher indígena sem autorização pra fazer a parada. Então, assim, se já não bastasse... A própria história, assim, não tem pesquisa nenhuma, não tem participação nenhuma de pessoas indígenas, né? Sem querer falar nada, mas a própria Marvel já começou a mudar isso, né? Nos quadrinhos novos deles e tal. Até pro universo cinematográfico da Marvel, eles estavam procurando atores indígenas. Então, assim, não é uma coisa impossível de fazer, sabe? Então é extremamente vazio quando você pega e fala: ai, olha só, vou fazer aqui a Mulher Maravilha indígena. E você só reforça estereótipos, você não pesquisa nada, você nunca conversou na vida com uma pessoa indígena, você não chama elas pra trabalhar junto. Não é impossível. Inclusive, hoje em dia, com a internet, é extremamente possível. Assim, se não fizeram é porque não queriam. Por que não perguntaram para as indígenas de quem eles roubaram as caras se elas queriam fazer parte da criação? É só não querer mesmo. Então é só, tipo, vou apropriar dessa imagem, que vai ser legal, porque eu acho que isso aqui é legal, sabe? E isso é extremamente cansativo. Ver que esse é o problema da representatividade sem representação, sabe? É algo extremamente vazio. É só pra falar, olha só como a gente é legal, olha aqui, ó. Vamos colocando uma mulher indígena, a força da mulher indígena e o caramba. E você vê, não tem uma mulher indígena trabalhando na merda, sabe? Não, obrigada. Disso não estamos precisando.
muito grata. Como eu falei, eu fiz meio que uma consultoria, né, pro pessoal lá da Garotas Geeks. Não fui eu que escrevi a matéria. Se vocês quiserem, eu vou deixar linkada aqui a matéria, porque ela fez uma abordagem bem ampla, assim, não só do ponto de vista indígena, né, mas também da mulher latina, né, se a gente pode considerar assim, mesmo que a gente possa questionar o que é uma mulher latina, né. Todo o conceito de latinidade também é uma coisa super colonial, mas partindo do pressuposto de como a mulher latina é vista, dá pra gente conversar do que eles estão fazendo também nessa HQ, né. Enfim, gente, extremamente cansada quando eu li isso. Não tem nada que marque ela como mulher indígena, sabe? Ela não tem povo, ela não tem cultura, ela não tem nada. É o que marca ela como mulher indígena? A cara dela? Então vamos reforçar fenótipos, estereótipos, é isso também? Aí depois eu li outro livro que foi pro Wine também, que foi de uma autora que eu gosto bastante, que é a Maureen Gu. Ai, que ótimo, afiador de coisa tá aqui na rua. Vou ficar ouvindo esse barulhinho aí. Que é o livro... Isso que a gente chama de Amor, da Maureen Gu, né? Que eu li Um Lugar Só Nosso. Ai, cara, que inferno esse barulho! É a autora de Um Lugar Só Nosso. Ó, vou pegar aqui. Bom, tá brilhando. Eu não sei se tá mudando de cor, né? Agora o afiador finalmente está longe. Posso continuar falando. Então, e aí esse livro, Um Lugar Só Nosso, ele tinha um pouco de temática de K-pop, né? Que era uma menina que era cantora de K-pop e tal. Que é uma coisa que, tipo, eu não entendo nada, não acompanho nem nada. E a princípio eu fiquei tipo, putz, será que eu não vou gostar e tal, né? Não ligo pra K-pop. E eu gostei muito da história, assim. Eu acho que não era uma história em que você precisava entender de K-pop pra gostar da história. E aqui eu senti a mesma coisa, assim. Apesar dele ser muito... Eita, cara, não pode falar perto dessa parada aqui não, hein? Falar muito sobre K-drama, né, ou isso que a gente chama de amor, eu não senti que, por não conhecer K-drama, nunca ter assistido nem nada, eu, sei lá, não tava entendendo, alguma coisa assim, sabe? Não senti isso, não. Tem até no meu cabelo, gente. Não sei se tá tendo alguma diferença de cor. Tudo bem. E aí tem, então, a história dessa menina, que ela é boa em tudo. Menos quando o tema é romance. E é muito engraçado, assim, porque ela faz cada cagada tentando flertar. Eu me identifiquei muito. Muito engraçada. Ela passa muita vergonha, tadinha. Eu acho que eu não peguei o melhor pincel pra fazer isso. Eu fui bem burra. Tem que ser esse pincel aqui, burrica. E aí, ela resolve então pegar... tá voando tudo. Os passos que, analisando vários K-dramas, ela percebeu que acontece sempre. Ela fez uma lista. Falou assim, tá, eu vou... Tem esse menino novo aqui que eu fiquei interessada. Eu vou fazer todas essas coisas acontecerem, porque daí vai dar certo o nosso relacionamento. Ele vai gostar de mim e tal. Aqui do céu, eu vou porra. E a gente vai se curtir. Ele vai gostar de mim. E aí você vai lendo, é desesperador, porque você fica, menina, você é doida. O que você tá fazendo, sua maluca? Mas ele é muito bem humorado, assim, sabe? Nas situações que estão acontecendo, eu dei muita risada. Fiquei um pouco incomodada com uma coisa só no final, mas eu acho que não me tira, assim, sabe? A minha apreciação da história como um todo, assim. Não? Acho que valeu muito a leitura. Se você gosta de comédia romântica, provavelmente se você gosta de K-drama, você vai gostar dessa história também. Gente, é muito doido trabalhar com esse treco aqui, porque ele é muito esquisito. São uns papelzinhos, fica voando. O que eu não gostei desse trequinho é que você não consegue ter muito controle com ele. Tem que grudar e torcer pra ele ficar ali no lugar. E a textura... Não sei se é porque também a minha pálpebra tá meio estranha, a textura. Então ele tá realçando a textura da minha pálpebra, sabe? Uma textura estranha que tá na minha pálpebra. Vou fazer uma parada aqui que é... Ficou bom? Não sei. Nota 7 pra essa parada aqui por enquanto, porque, assim, o efeito tá ok, mas, sei lá, acho que ele tá com uma textura meio estranha e ele não é muito maleável, sabe, pra trabalhar. Tipo, tá manchado aqui. O que eu faço? Vou passar um delineador azul marinho. Não sei se consegue com isso. Bom, enfim... Também rolou episódio do Anna About It sobre esse livro, então se vocês quiserem saber mais, confiram lá. Esse já saiu, tá? Esse episódio. Ele saiu semana passada, então dá pra vocês ouvirem o que a gente achou. Nossa, esse delineado pequenininho.
a minha bunda. Mas eu estaria falando que minha bunda não é bonita, né? Deve ser assim mesmo. Tá bom. Tá bom, viu? Só pra dar um... Esse delineador azul também é da Colourpop. Tem uma cor bonita, mas eu acho que essa caneta é muito grossa. Essa ponta da caneta aqui. Tá muito esquisito. Ah, que cagou, hein? Meu Deus, agora que eu vi que tem coisas na minha boca. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Grossa da porra. Tá, gente, foda-se. Daqui a pouco esse delineado tá lá. Ai, eu me odeio. Eu não vou mais mexer nisso aqui até eu terminar. Cansei. O que eu tava fazendo agora? Isso que eu deveria. Bom, vamos continuar, né? Porque ainda tem algumas leituras aí. Depois eu vou começar a caca aqui. Bom, o próximo livro que eu li foi depois do Stephen King. O livro vai lançar agora em março. Essa semana, agora eu acho que essa semana. Eu pude ler, né? Como eu falei, eu li o livro em fevereiro, eu pude ler o livro antecipado. Ele vai lançar simultâneo agora, em março, início de março nos Estados Unidos e no fim de março aqui no Brasil. E eu soltei vídeo já falando, enfim, o que eu achei da história. É um livro bem curtinho, então você que quer ler Stephen King, mas não quer ler livrão dele, esse é uma boa opção, que é um livro curto. Ele é a história de um menino que vê pessoas mortas. Só que ele consegue conversar com elas por um tempo curto de tempo, né? Só até elas sumirem, porque... Uma ideia. Por que eu sempre faço isso comigo mesma? Ai, Maíra, por que você é burra? Eu fiquei com vontade de dar uma esfumada nesse delineador, na real. Não sei ideia, hein? Vai dar errado? Possivelmente, mas... Bom, e aí a gente vai acompanhando, então, esse menino crescendo, ele falando com fantasmas e a mãe dele é uma agente literária, então principalmente eu trabalho com livro, né? É interessante ver isso. E, gente, gostei disso, hein? Achei que ficou bom. Vou deixar assim, hein? E a escrita do Stephen King tá ótima também. Eu acho que ele tem a medida certa de uma história sinistra com uma história que fala de coisas que não são necessariamente pra te assustar, sabe? Porque eu acho que o Stephen King, ele tem essa capacidade que é muito bonita, que eu adoro, e é você usar o sobrenatural pra falar de outras coisas, sabe? Em It, ele faz isso, ele fala muito sobre a amizade em It, né? Então, como é que você fica tipo, ai, que saudades de It, não sei o que, tem um palhaço assassino. Mas pra mim, a coisa que eu menos me lembro de It, o que menos me marcou foi o palhaço, sabe? Eu acho que porque a relação dos personagens, a amizade deles era tão bonita, tão forte, que foi isso que ficou pra mim. E eu acho que nesse livro ele faz isso também, sabe? Pra mim o que fica mais é a relação do menino com a mãe e tal, que é uma mãe solteira, e ele tem um tio que tá com Alzheimer e tal, então ela é meio que a única família dele, sabe? Gostei muito do livro, gostei muito da experiência de lê-lo antes. Eu me senti extremamente chique. Então vai lá dar ibope pro meu vídeo, tá? Pra eles continuarem me mandando livro antes. Ai, fiz caca. Gente, você não sabe a caca que eu fiz. Olha, eu te dizer, vai ter algum vídeo de maquiagem que eu não vou fazer caca? Provavelmente não. Isso é muito triste. Como é que pode? Bom, depois eu li O Pássaro Encantado, da Eliane Potiguara. Eu coloquei como meta, se você está ouvindo Wine About It, coloquei como meta pra mim esse ano ler pelo menos um autor indígena por mês. Então, mês passado eu li... Qual que eu li agora? Mas enfim, então assista meu vídeo das minhas leituras do mês passado. Mas esse mês então eu li O Pássaro Encantado, dela, que eu ganhei de presente. E ele é um livro muito bonito porque ele fala sobre ancestralidade. Ele é um livro curtinho, né? Público infantil, ilustrado e tal. Mas ele fala muito sobre essa coisa das histórias e da cultura que é repassada pros mais velhos, pros mais jovens. Então é muito bonito, assim. Gente, eu estou bolada com essa maquiagem. Eu não esperava que ela fosse pra esse caminho. Eu vou botar um cílio postiço, né? Porque já que eu tô uma drag queen, então tem que ter um cílio postiço também. Orelha é sempre importante. Enfim, as ilustrações são super bonitas. E, ó, mais uma vez, o pescoço azul por causa do cabelo que eu tonalizei. Pescoço azul. Eu tenho que passar maquiagem no pescoço pra não assustar as pessoas que forem assistir meu vídeo. Olha essa garota verde aí. Então ele é a história das crianças aprendendo com a avó quem que é esse pássaro encantado, né? Sobre os ancestrais. O que eu vou fazer? Dá um tchan, hein?
A Eliane Potiguara também é a autora de Metade Cara, Metade Máscara. Ela é uma liderança ativista indígena há muitos anos pelos direitos indígenas. Eu falei sobre o Metade Cara, Metade Máscara aqui no canal já no abril passado, então não esqueçam de conferir o outro vídeo também falando sobre ela, porque a mulher é incrível. E o livro também é muito poético, muito bonito. E a minha última leitura do mês foi Gideon the Ninth. Eu achava que falava The Ninth, é The Ninth. Eu, esse mês, participei, né? Da Maratona Fevereiro Sáfico. Então, eu tinha colocado 4 livros na minha TBR e 2 deles eram o Gideon e o outro era o Tudo Que Pode Dar Errado. Os outros 2 eu não consegui ler porque, como vocês podem ver, eu tive um monte de livro pra ler de trabalho, né? Passou tudo na frente. E eu acabei não dando conta de continuar. Mas eu consegui ler esses 2 e Gideon, querendo ou não, é um livro grande, é um livro de quase 500 páginas. Inclusive no meu vídeo de TBR, eu não só falo o que eu vou ler, como eu dei dicas de livros sáficos pra vocês. Tem acho que umas 10 dicas de livros lá. Então deem uma olhada, caso vocês queiram saber o que ler. E Gideon é o livro das necromantes lésbicas no espaço. E eu simplesmente amo essa premissa. Mas assim, eu li ele, até demorei um pouco pra ler, porque eu acho que ele... A primeira vez que você lê, ele tem uns conceitos um pouco complexos. Ainda mais ouvindo audiobook, assim, tinha momentos que eu me senti um pouco perdida, tá? Então, se você se sentir perdida lendo esse livro, não tem problema, tá? Porque ele é tipo daqueles livros que... se passa em outro mundo, não sei o que lá. Mas assim, foda-se, ele não vai te explicar nada. Ele só vai te jogar lá e você tenta entender o que tá acontecendo. E aí ele vai aos poucos soltando as informações, mas ele não vai, tipo, desde o começo te parar. Então vamos te explicar sobre esse mundo aqui. Para um pouquinho, rapidinho. Não. Então eu sinto que, por exemplo, ainda mais que eu tava vendo o audiobook, como eu falei, ele tem muitos personagens. E às vezes esses personagens, tipo, são chamados de nomes diferentes ainda por cima. E aí, tipo, apelido e tal. Então até eu pegar o elenco inteiro, eu demorei um pouco. Então, assim, o básico da história é... Gideon foi criada na 9ª casa, que fica no planeta mais distante do sistema solar. Estão entendendo o que isso quer dizer? Né? E aí, em todos esses planetas existem, então, as casas dos necromantes, todos eles com uma importância diferente. E não só isso, cada casa de necromantes lida com uma área diferente da necromancia. Isso que eu achei muito legal, assim, porque, tipo, tem uns que vai lidar mais com os ossos, outro vai lidar com, tipo, fantasmas, outro, a especialidade é, sei lá, conversar com as almas, sabe? Tipo, tem umas coisas, assim, que cada lugar vai ter meio que uma doutrina diferente, né? Então é muito interessante. E eles têm que ir pra primeira casa lá pra meio que virarem necromantes reais oficiais. Só que eles ficam trancados nesse lugar. E eles têm que não só irem os necromantes, como eles têm que levar como se fosse seu campeão, assim, né? Então a Gideon, na verdade, ela é a escudeira da Harrow, que é a necromante. E elas descobrem que pra poder, enfim, o desafio, elas têm que meio que enfrentar várias coisas juntas e descobrir chaves de salas secretas. E... Nossa, enchi minha boca de coisa sem querer. Eu quase tampei o negócio errado. Não era minha intenção ficar assim, vou tirar isso aqui. Como é que eu fiz isso? Também não vi. Então tinha momentos que eu não conseguia entender direito o que tava acontecendo. Mas eu falei assim, tá, isso é legal. Eu não sei explicar, gente. Isso que assim, eu ouvi o audiobook devagar, nem deixei ele rápido, porque eu percebi que eu precisaria mesmo de tempo para absorver. Então eu sinto que eu já gostei muito nessa primeira lida, mas que eu vou gostar ainda mais se eu ler de novo, sabe? Pronto, gente. Terminada a maquiagem. Eu vou botar o cílio postiço depois, porque eu fico muito enrolada pra botar cílio postiço e eu demoro 38 horas. Então ficou uma maquiagem meio galáxia, bem do jeito que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado também de todas essas minhas leituras que eu fiz. Se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre alguma delas no meu canal, caso eu não tenha falado ainda, deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Eu vou lá gravar os outros vídeos. Beijo. Tchau.